Salve Maria, pessoal. Sou segundo católico. Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Gustavo Queiroga, mais uma vez aqui substituindo o meu amigo Juninho Alves. Estamos começando mais um Ecclesiancast. É isso aí. Padre, hoje a gente tá com o padre aqui, Padre Marcelo Monte. Padre, uma honra ter o senhor aqui no Ecclesiancast nesse episódio, que tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu que agradeço pelo convite para a gente falar das coisas da fé, que são as coisas que trazem a verdadeira felicidade para as nossas vidas. Amém. Hoje vai ser um episódio incrível, a gente vai falar sobre muita coisa do catecismo, da Santa Igreja Católica um pouquinho, mas principalmente sobre a doutrina da Igreja Católica, Sagradas Escrituras e também Santa Missa. Mas antes a gente vai falar de quem nos apoia, né, e ajuda a gente a estar por aqui. Então, dica de saúde pública. Vocês sabiam que existem vitaminas específicas para proteger e recuperar a visão? Com o tempo, nossos olhos perdem potência e problemas como visão turva, dores de cabeça e ardência podem aparecer, principalmente por causa da luz azul das telas, né? Então, exatamente. O Lever 4.0 da Eleve é um suplemento natural recomendado por especialistas com luteína, zeaxantina, zinco, selênio e outras vitaminas que ajudam a proteger e regenerar a saúde dos olhos. Principalmente agora que todo mundo está no celular 24 horas por dia, a importância dessa vitamina, né? Exatamente. Então, para quem quiser aí fortalecer a visão, para estar acompanhando aqui o Ecclesiancast com a saúde dos olhos em dia, a gente tem cupom de desconto. Então, quem está curtindo aí pode ir lá no site da Lever e colocar o cupom de desconto aí do Ecclesiancast. O nome do cupom é só Ecclesia. Você vai lá no site da Eleve ou também no perfil deles aqui no Instagram e você escaneia esse QR Code aqui, você vai ser direcionado lá para as redes sociais dele, você vai escolher os seus suplementos e vai usar o cupom da Ecclesia aqui, você vai ter um desconto mega especial para todo mundo que acessar lá. Então, suplementos para uma visão melhor, vai lá na Eleve. E a outra patrocinadora da gente aqui, que está desde o início, é a Toda Tua. A loja Toda Tua que vende cadeias de consagração. Não só cadeias de consagração a Nossa Senhora, como também a São José, que tem se tornado rotineiro aqui no Brasil, graças a Deus. E também correntes. Tem uma corrente São Bento aqui que foi um presente nesses últimos episódios, belíssima, que mandaram para mim aqui. Então, cadeia de consagração a Nossa Senhora, você escolhe o título, se quiser colocar também a medalhinha de Santa Terezinha, de São Bento, do jeito que você quiser, você personaliza a sua cadeia de consagração e eles enviam para todo o Brasil e também tem um cupom de desconto lá. Você escaneia o QR Code aqui, vai ser redirecionado para o Instagram da Toda Tua e fala que veio pelo Ecclesia. E lá você vai ter um desconto de 10% na sua cadeia de consagração. E a importância de consagrar a Nossa Senhora, né, padre? É muito importante porque quando a gente chega no colo de Nossa Senhora, a gente chega mais rapidamente a Jesus, né? E quem não quer chegar mais rapidamente, né, a Cristo, né? Amém, amém. Padre, uma honra ter o senhor aqui, já falei, vou repetir de novo. E para quem não conhece o senhor ainda, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história, que você se apresentasse para o público de casa e contasse um pouco quem é o Padre Marcelo Monte. Eu sou o padre, padre aqui na Arquidiocese da Paraíba, né? Sou sacerdote incardinado aqui, ou seja, eu pertenço ao clero da Arquidiocese já há quase 12 anos, né? Então, me ordenei nas vésperas da Imaculada Conceição, no dia 7 de dezembro de 2013, né? Pelas mãos e oração de consagração do Dom Aldo Detilo Pagotto. Mas eu não sou paraibano, né? Então, eu sou nascido na cidade de Pedreiras, lá no estado do Maranhão, né? Então, sou de uma família, como eu gosto de dizer, decididamente católica, né? De berço católico, né? Então, os meus pais, né, sempre nos deram, nós somos 3 filhos, né? Então, sempre nos deram, né, uma educação decididamente católica, né? E que eu julgo ter sido fundamental para, né, a resposta vocacional e o cultivo dessa resposta, né, ao chamado de Deus, né? Mas eu sou maranhense, mas já moro aqui há quase 20 anos, né? Então, eu vim para João Pessoa por causa do Shalom, pertencia ao Shalom, e aí depois, né, acontece a minha ordenação no ano de 2013. Então, 12 anos já como sacerdote. 12 anos. E como é que surgiu esse chamado, que o senhor decidiu que não quero ser padre? Como foi que aconteceu? Eu costumo dizer que o chamado de Deus na minha vida, ele foi muito, muito simples, né? Foi profundo porque é um chamado que vem de Deus, tudo que vem de Deus, né, é profundo, é especial,
Mas digamos assim, o contexto do chamado foi muito simples, né? Então, eu sempre, na minha adolescência e também na minha infância, né, eu fui de grupo de coroinhas, fui da renovação carismática, fui catequista, enfim, né? Vivia dentro da igreja, né? E por ter uma família com a base extremamente católica, então todo esse contexto propiciou uma escuta do chamado de Deus. No começo, eu até julgo que foi fácil responder, né, ao chamado de Deus. Então, eu entrei no seminário com 17 anos, entrei muito jovem, muito cedo. E com o passar dos anos, eu fui percebendo que essa resposta, ela não era uma resposta tão fácil, né, como eu achava quando adolescente, quando eu entrei no seminário. Porque era uma resposta que exigia o comprometimento da minha vida inteira para Deus, né? Então, eu não estava me consagrando como um funcionário da igreja. Eu estava buscando uma consagração de vida, respondendo um chamado de Deus, e que isso tinha que comprometer a minha vida inteira, né? Então, com o passar dos anos do seminário, eu fui percebendo que tinha que dar uma resposta inteira, né? Tinha que dar o coração a vida inteira. E aí não foi tão fácil em alguns momentos. Mas, assim, no geral, eu sempre procurei responder a Deus, assim, né, diante do chamado dele, né, com uma resposta generosa, né? Quais foram as maiores dificuldades, assim, antes, nesse caminho até se tornar sacerdote, né? Como eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam sobre o chamado de Deus, assim, eu não tive grandes dificuldades, foram dificuldades normais, né? O desapego da família, né, o desapego, né, da sua história passada. Então, essas coisas assim, do dia a dia, né, de quem está entrando no seminário. Mas hoje, procurando fazer assim uma leitura até coerente e permanente da minha história vocacional, eu percebo que uma das dificuldades, que eu acho que ainda deve ser, julgo que ainda deve ser uma dificuldade atual, é dar uma resposta o mais coerente possível, né? Eu já dei a minha vida inteira, dei o meu sim para ele, mas essa entrega, ela é a entrega do dia a dia. Como no casamento, né? No casamento você, quem é chamado ao matrimônio, né, dá o sim ali diante do altar, né, diante de Deus, diante do sacerdote, diante da comunidade reunida de fé, mas precisa cultivar e provar e comprovar esse amor todos os dias. Da mesma forma na vida do padre, né? Todos os dias a gente precisa, né, renovar esse sim, né? E há momentos, né, que são fáceis os momentos, mas há momentos difíceis, né, em que você precisa forjar aí essa fidelidade, essa resposta a muito custo, né? Mas eu não julgo assim que houve assim grandes momentos de grandes dificuldades, né? A minha história vocacional é uma história muito simples, ela é muito ordinária, né? Então as dificuldades próprias aí de um jovem que tem que deixar tudo, né? Mas a voz que eu escutei foi aquela mesma voz que chamou Abraão, que chamou tantos homens e mulheres de Deus nas Sagradas Escrituras, que continua chamando ainda nos dias de hoje, né? E aí quando Deus chama, né, e a gente dá uma resposta, ele vai dando a graça também para a gente corresponder. O sim, de fato, é a primeira resposta que a gente tem que dar a Deus. A gente tomar essa decisão de aceitar o chamado que Deus nos faz todos os dias. No caso do Senhor, para o sacerdócio. E agora eu vou fazer uma pergunta que é a dúvida de quem é leigo que não faz parte da igreja ainda, porque graças a Deus o podcast que ele alcança muita gente, não só católicos, como pessoas de outras religiões e também pessoas sem religião alguma. Eu queria que o senhor explicasse qual o período de formação e o que o senhor estudou para se tornar padre, quais foram os cursos, qual o processo para alguém se tornar padre, o que precisa estudar? Assim, para quem é leigo mesmo, zerado, né, é importante entender que na Igreja Católica há duas formas, né, de ser sacerdote. Tem o sacerdote diocesano, que é o meu caso, que pertence a uma diocese, está ligado ao bispo diocesano, e há também os sacerdotes, né, que nascem dentro dos institutos da vida religiosa, né? Nós temos a vida religiosa clássica e temos hoje as novas comunidades. Então, mas ambos, né, são sacerdotes, né? Só o formato, digamos assim. Mas aí o básico de um sacerdote diocesano é um ano de propedêutico, que é aquele primeiro ano de adaptação,
né? Depois vem um sacerdote, faz basicamente 2 cursos superiores, que é o curso de filosofia e o curso de teologia, né? Então, basicamente, aí 7, 8 anos. Então, um período... Isso varia de diocese para diocese, mas basicamente são 7, 8 anos para o sacerdote diocesano se tornar, né, trilhar esse caminho de formação. Já o sacerdote, né, que é ligado a algum instituto, alguma congregação, alguma ordem, aí geralmente o tempo é um pouco mais prolongado porque ele precisa fazer a formação ali inicial para a vida religiosa, né? Que é o aspirantado, postulantado, noviciado, professar os votos, né, de obediência, pobreza e castidade de forma pública. E aí, geralmente, depois, né, que ele recebe aí o sacramento da ordem. Então, essa distinção é, digamos assim, um pouco diferente, mas, no geral, a formação acadêmica são 7, 8 anos. E aí, nesse intervalo, ou nesse interim de 7, 8 anos, tem também, que no caso é principal, é a formação espiritual, né, que é dada dentro dos seminários. Tem também a vida comunitária, né, ali a convivência com outros seminaristas, e tem também a pastoral, né? Então, seminarista é aquele que se prepara para ser padre, né? A gente chama de seminarista. Então, ele, além da faculdade, né, além da vida comunitária na convivência com os outros seminaristas, ele geralmente, no final de semana, ele se dedica nas paróquias, né, ali nos grupos de catequese, com as famílias, com os jovens, né? Então, no final de semana, geralmente, ele tem aí esse tirocínio, né, esse exercício aí para ele já ir se familiarizando com a vida de um padre, né, na pastoral, na vida de uma paróquia. Padre, uma coisa que eu queria também tirar dúvida, porque assim, eu não sei se na paróquia do senhor acontece muito isso, mas no Brasil como um todo, eu vejo um renascimento católico muito grande de jovens que estão buscando estudar sobre a fé católica e migrando das igrejas, das seitas protestantes para a igreja católica, também de religiões de matriz africanas para a igreja católica e até ateus também. Muitos testemunhos. Qual seria o conselho que o senhor daria para essas pessoas que estão querendo conhecer mais sobre a fé católica hoje? Participar da Santa Missa, livros para ler? Qual seria o conselho assim, que o senhor daria para essas pessoas? De fato, é um fenômeno que a gente compreende que tem acontecido cada vez mais. E eu sempre dou a mesma resposta quando essas pessoas chegam, né? Comece a ir para a missa diária, né? No começo não vai entender muita coisa, né? Principalmente se você, né, não tem uma prática, né? Você nunca foi católico, né? Então, comece a ir para a missa diária, né? Faça a experiência simplesmente de ir mesmo sem entender, né, praticamente nada. E aí, com o tempo, né, você pode entrar num processo de catequese, de acompanhamento, mas, a princípio, eu sempre sugiro, né, eu dou a orientação de que frequente a missa diária. Porque a missa diária é o coração, né? É a alma do católico. Então, a gente não pode entender uma prática católica, né, sem uma participação ativa e frutuosa, como diz o Vaticano II, né, da Santa Missa. Então, eu acho que o caminho inicial ali, a rota inicial é a participação da missa diária. Só para não sair do tema agora, no meu caso, eu moro numa zona rural, como eu falei aqui para o senhor, e lá não tem missa diária, lá é uma missa por mês e olhe lá. E eu sei que não sou só eu que vivo nessa situação, mas assim, muitas pessoas vivem nessa zona rural e às vezes tem a oportunidade de participar da missa na primeira sexta do mês, outras vezes não tem como ir ao domingo, e tem essas outras pessoas que participam da missa diária. E eu tinha separado uma pergunta para fazer justamente sobre isso. Qual a diferença da missa dominical para a missa diária? Tem o mesmo valor para ambas? Por que um é preceito e a outra não é? A obrigatoriedade, né, para o católico é a missa dominical, né, em comparação à missa diária. A missa diária é uma prática muito bem sugerida pela igreja, porque quando nós amamos uma pessoa, nós queremos estar o quê? Perto. Então, eu sempre digo para padre, e a missa diária é pecado mortal? Não é pecado mortal não ir para a missa diária. Se você tem a oportunidade de ir à missa diária, vá à missa diária. Se você não tem, aí tem a questão da área rural, né, de muitas pessoas ou lugares que não têm a presença de sacerdotes para celebrar a missa. Mas nós temos as práticas devocionais, né? Então, a oração do texto em família, com os amigos. Então, são práticas
diante, né, dessa realidade que se impõe que a gente pode recorrer. Mas aí para responder a pergunta, né? Então, qual é o fruto espiritual, né, de quem simplesmente, não, eu só vou para a missa no domingo porque é a obrigação do católico, né? Que é uma obrigação amorosa, né? Não é uma obrigação de fardo. Qual é a diferença? A diferença é porque quando nós amamos, nós queremos estar mais perto. Então, nós estamos mais perto daquele que é a rocha, que é o sentido da nossa vida, né? Mas você não vai ser mais santo porque você vai para a missa diária, porque aí eu acho que tem, às vezes, essa prepotência. Essa prepotência religiosa, né? De pessoas porque vão à missa diária, elas se acham mais santas, mas não tem nada a ver. Agora, é uma resposta de amor, né? Que você pode dar a Deus a participar. Mas se você também não consegue ir à missa diária por conta, quem mora nos grandes centros urbanos, né? Então a vida corrida, né? Então a impossibilidade, calma, você também, a sua alma não vai morrer. Não vai ser menos santo por e causa nem disso. vai ser menos santo. O importante é quando você for à missa dominical, que é a missa de preceito, e as missas de preceito, né? Quando cai na semana, você participe de forma, né? Com o seu coração inteiro ali na missa. Mas a pergunta para quem é leigo de fato e permanecer nesse assunto: o que é uma missa de preceito para quem é de fora da igreja? O que seria uma missa de preceito? A missa de preceito é aquela missa, no caso a missa do domingo, algumas solenidades, são as principais missas e festas que o católico, né, quando ele é católico de verdade, ele não pode faltar. E uma vez faltando de forma deliberativa, ele, né, está em pecado mortal, né? Porque nós precisamos entender que a missa não é um rito repetitivo, né? Como muitas pessoas até que desconhecem, né? Até o Papa Bento XVI, que é um grande amante da Santa Missa, digamos assim, ele falava que é uma repetição solene. Então, quando a gente olha para o rito da missa, é sim uma repetição, mas não é uma mera repetição ritualística. É uma repetição solene, né? É Deus, né, que através do seu Filho que morreu na cruz, que se dá ali para nos salvar. Por isso que a missa, para nós, é o grande patrimônio espiritual, né? Mas é também dentro da missa que acontecem as grandes aberrações, infelizmente. E até o Papa Bento, né, diz que a crise da igreja ela está ligada à crise da liturgia. Né? A crise a gente vai conseguir entender por que se defende tanto a ortodoxia do rito da missa. É porque é para preservar. Se nós preservamos a missa, nós temos grandes chances, né, de frear aí um pouco essa crise moral, né, essa crise da própria instituição da igreja. Pegando um gancho, voltando um pouquinho no assunto com relação ao preceito, né, do domingo. No caso de quem... do exemplo que segundo citou, né, de quem mora na zona rural, não tem acesso a essas missas. Como é que ficaria o preceito para essas pessoas que não têm condição? Aí ela não tem como cumprir o preceito, porque ela está impossibilitada. E a gente tem que entender que todo pecado, para ser cometido, ele precisa ter uma deliberação. No caso, a pessoa está impossibilitada, né? Como é que ela vai cumprir o preceito? Por exemplo, se eu estou indo para a Santa Missa, e aí o meu carro, sei lá, quebra, né? O pneu fura, e aí eu não consigo chegar na missa. E aí eu estou em pecado mortal? Claro que não. Uma coisa que fugiu do controle. Esse exemplo aí caberia, né? A gente não pode ir para os extremos, né? É dentro também das possibilidades reais ali, né? Então, no caso, o pecado seria você, de forma deliberada, perder a Santa Missa ao domingo, quando você tem a oportunidade de ir. Oportunidade de ir. Perfeito. O senhor tinha falado um pouco da repetição do rito, e principalmente a gente ouve muito isso de protestante. Aquele famoso eu era católico, mas não sabe nada sobre a igreja católica, né? Eu era católico, ia pra Santa Missa, achava ela chata, porque é sempre a mesma coisa. E na igreja que eu participo hoje, eu sinto Deus. Então, eu queria que o senhor explicasse a importância desse rito, desde a era da apostólica, né, como ele vem passando ao longo dos séculos, até o dia de hoje, a importância de preservar esse rito. A primeira coisa que a gente precisa tirar do nosso coração é que na missa, a gente não vai para a missa para sentir nada, né? Padre, mas então
é uma coisa seca. Não, na missa a gente não precisa. A gente vive uma ditadura de que tem que sentir alguma coisa hoje. Então, se eu não for naquela missa X, naquela missa A, naquela missa B, naquela missa temática, né? E aí vão criando aí os temas de missa. Então, se eu não sentir, Deus não está agindo na minha vida, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, uma missa católica, ela não pressupõe essa ditadura do sentimento, né? Eu preciso sentir alguma coisa. É claro que a estrutura, a missa ela é dividida, né, em duas grandes partes: a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. E aí dentro dessas duas grandes partes nós temos os pequenos ritos, né, os ritos iniciais, né, o rito da comunhão, os ritos finais. Mas as duas grandes partes de toda a missa católica que você for são a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Não muda, né? Muda quando um padre é teimoso e começa a mudar, mas assim, né, de forma ortodoxa, né? Então, são duas grandes partes. Então, toda missa que você for vai ter lá, né, a liturgia da palavra, que aí varia em 3 ciclos. Então, a gente todo domingo não escuta os mesmos textos, né, da palavra de Deus, né? Vão variando os textos, né? Então, nós temos o ciclo A, B e C, né, que é de acordo com os 3 evangelistas sinóticos, chamados sinóticos. E aí nós temos a parte da liturgia eucarística, né, que é a parte, né, que tem ali a oração eucarística, o momento da consagração, que é o ápice, né, da Santa Missa. Toda a estrutura da Santa Missa é muitíssimo importante, mas tem um auge, né? O auge qual é? A consagração, né? Mas a liturgia da palavra, ela é muitíssimo importante. Tem gente que até chega e diz assim: padre, eu cheguei, não sei se vocês já escutaram, eu cheguei na hora do salmo. Eu posso comungar? Né? A história de eu posso, eu não posso, né? Aí, esse é um tipo de pergunta, né, que é uma pergunta muito corriqueira, muito comum, porque as pessoas não conseguem entender, e o Concílio Vaticano acentuou e deixou isso muito claro, que a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, elas têm igual importância. Então, se nós partimos dessa grande afirmação do Concílio Vaticano, que a mesa da palavra, ou seja, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, elas estão ali no mesmo grau de importância, eu sempre faço essa pequena catequese com as pessoas, né? E aí? Você pode comungar ou não? Ah, posso não, padre. Pronto. Pronto, tá dada a catequese. Tá dada a catequese. Porque a liturgia da palavra, e a gente tem que lembrar daquele episódio pascal dos discípulos de Emaús. Antes de Jesus, né, fazer ali, celebrar aquela missa ali, porque no final ele, né, entra, né, e parte o pão com eles. O que acontece antes no meio da estrada? Ele fala da palavra. Ele fala da palavra. E até Exato. os discípulos dizem assim: enquanto ele, né, não ardia o nosso coração, enquanto ele nos falava, nos explicava sobre as Escrituras, a liturgia da palavra é esse momento dos discípulos de Emaús em que os ouvidos se abrem para Jesus, que é a nossa palavra, a eterna palavra, explicar para a gente a palavra de Deus. Então, é muito importante, né? Então, não tem essa história de ficar compartimentando, né, essas pequenas importâncias dentro da estrutura da missa. E uma coisa interessante é que eles só foram entender e perceber a importância da palavra quando Jesus já não estava mais ali. Quando tudo passou, foi que eles perceberam que ardia o coração enquanto ele recitava as palavras. Eu até diria, segundo que eles... E aqui tem uma dimensão muito, muito importante que a gente precisa falar quando se fala de missa. A dimensão comunitária da fé. Eu até diria que a compreensão ou a constatação de que era o Cristo ressuscitado explicando as Escrituras é quando eles, né, se dirigem, se orientam para o grupo apostólico, a comunidade de fé. Então, a missa, ela não é uma celebração intimista. Essa história, eu estou sentindo, né? A missa, né, ela é, sim, né, uma experiência pessoal de fé, mas como o Papa Bento gostava de dizer, né,
que a missa é a nossa fé pessoal dentro, né, da fé da igreja. É o meu eu que acredita dentro do nós que acreditamos da igreja. E aí o discípulo de Emaús, essa experiência do discípulo de Emaús expressa bem isso. Eles entendem que é Jesus ressuscitado, falando sobre as Escrituras, porque eles se voltam para a comunidade de fé. Essa experiência comunitária da fé. Sobre essa questão comunitária, é interessante que assim, algumas pessoas falam, eu vou assistir à missa, né? Quando na realidade a gente vai participar da missa. É uma né? diferença. Aí a gente só tem que ter cuidado com essa história de participar, porque na nossa cultura, e principalmente a cultura brasileira, na nossa cultura, participar é necessariamente fazer coisas. E na missa, nós não fazemos nada. Nada. Essa história de dizer, né? A gente escutou muito isso principalmente na década de 90, né, nas paróquias pelo Brasil inteiro, né? Na missa nós celebramos a comunidade, coisa alguma. Foi quando a teologia da libertação, meio que explodiu na década de 90 aí. Então, na missa nós não celebramos coisa alguma. Nós não celebramos a nós mesmos. Coitada da igreja se na missa nós realmente celebrássemos a nós mesmos. Então a gente tem essa palavra participação, e aí a gente tem que entender um pouquinho o que o Concílio Vaticano falou sobre a participação, que é o binômio, né? Participação ativa e frutuosa. E aí, mais uma vez, é Bento XVI quem explica muito bem isso, né? Então, a nossa participação na missa, ela não é uma participação passiva, digamos assim, mas ela também não é uma participação de fazer coisas. Ela é uma participação celebrativa. Então, a nossa participação, quando nós vamos para a missa, nós não vamos fazer coisas. Eu até posso, né, participar ali da equipe de liturgia, proclamar a palavra de Deus, rezar as preces com a comunidade, né? E tudo isso é possível. E é bonito isso. Mas não é uma participação, né, como a nossa cultura entende. Eu vou ali fazer coisas, né? Uhum. E aí isso é muito comum nas nossas paróquias, né? As pessoas, elas, no geral, né, porque não tiveram uma catequese devida sobre o que é a Santa Missa realmente, então elas acham que elas estão ali para fazer coisas dentro da missa. Então essa participação, ela é uma participação interior, antes de tudo. Né? Ela é uma participação. Aí ela só vai ser ativa e frutuosa se ela converter, se a minha participação na missa converter o meu coração. Se não converter o meu coração, ou não começar esse processo de conversão, eu vou estar sendo um tarefeiro ali na missa, fazendo coisas para Deus. Deus não quer que a gente faça nada para Ele. Né? Exatamente. Padre, para ainda ficar um pouco nesse tema aqui, eu tenho uma pergunta aqui que ela é um pouco espinhosa. É um assunto espinhoso, que é a questão do rito. A gente falou um pouco sobre abusos litúrgicos que acontecem. E, por outro lado, tem uma ala da igreja se dizendo tradicionalista, porque esses extremos é que acaba atrapalhando tudo. Eles atacam os carismáticos em relação à missa nova, do rito novo da missa de Paulo VI. E defendem que só o rito tridentino, que deram esse nome de missa de sempre, porque não é de sempre, a gente sabe que não é o que vale. A missa nova não vale, porque ela não é... Tem até um termozinho que eles usaram recentemente, eu esqueci agora, não é digna o suficiente para celebrar a Santa Missa no rito novo. Eu queria que o senhor falasse a diferença de uma missa do rito tridentino para o rito na missa nova de Paulo VI. Qual a diferença? Eu gosto muito da compreensão geral que o Papa Bento gostava quando ia falar sobre essa distinção. É a mesma missa com formas distintas. Né? É a mesma missa. Agora, essa batalha ideológica, né, que há dentro da igreja, eu acho que na verdade hoje há mais dentro da internet, nas redes sociais, do que dentro da igreja, né? Ela, na verdade, ela é mais fruto, né, de uma presunção, de um orgulho, de uma vaidade, do que aquilo que realmente... Porque eu fico pensando, por exemplo, há 12 anos, né, há quase 12 anos, eu vou fazer 12 anos de padre, que eu celebro
eu nunca celebrei uma missa, digamos assim, tridentina, né? E não me acho menos padre Do que né? quem celebra no rito tridentino. Então, quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu até digo, olha, eu não sei, porque eu nunca celebrei, mas assim, a minha experiência com a minha comunidade paroquial, né, Deus está ali, né? Eu acho que é muito mais assim, patrulha ideológica de internet do que realmente, né? Agora, claro, né? Com a história aí da limitação, então essa coisa ficou muito mais acirrada. A gente vai ver aí o que pode acontecer nos próximos anos com o Papa Leão, né? Há um movimento né, de alguns cardeais tentando rever né, esse moto próprio, mas eu acho muita presunção. É uma coisa que eu acho também, porque assim, qual é o argumento deles? Que o pessoal da renovação carismática estragam a Santa Missa. A gente sabe que tem abusos litúrgicos. Não é culpa do movimento, mas culpa de pessoas que estão no movimento. Da mesma forma que tem pessoas que preferem participar do rito tridentino, que participam da sua missa, vão caladinho, voltam caladinho. Mas esses protestantes de internet que vão protestar contra a missa nova é que é o problema na internet. Aí gera o debate entre carismáticos e tradicionalistas e acaba dividindo a igreja dentro da própria igreja. Esse é o grande problema, as brigas internas que estão acontecendo por causa disso. Olha, eu acho que os mosteiros poderiam dar uma lição para os dois grupos. Quando a missa é celebrada no mosteiro, na clausura, né, a clausura abre as portas para a comunidade entrar e celebrar, né, participar da Santa Missa. Né? No geral, os mosteiros são assim, tem a clausura, mas na hora da missa abre para a comunidade. Porque esse é o princípio, digamos assim, muito forte da missa. Ela é universal. Ela não pode ser sequestrada por grupos, né? É a mesma história da década de 90, né? A minha comunidade celebra assim. Depois esse equívoco, ele foi ficando mais elaborado, né? Aí vieram as novas comunidades, que de uma certa forma também, na forma de celebrar, foram também sequestrando, né, o seu jeito próprio. Aí nos últimos anos aí a gente tem essa parte mais dos tradicionalistas também. Então quando a gente faz um olhar aéreo, a gente vai percebendo assim uma salada, uma confusão. Que aí eu fico pensando naquela senhorazinha da Legião de Maria lá da minha paróquia, que nem sabe O que é uma missa tridentina. que é uma missa tridentina, mas o coração dela, a vida dela, né, ela consegue entender que a missa é a coisa mais importante da vida dela. E aí, eu fico de que lado? Pois é. Eu prefiro ficar com a senhorazinha que talvez nem sabe explicar essa conversa toda aqui que a gente está fazendo. Não sabe nada de teologia, mas sabe sobre a fé na prática, né? Eu até me lembro de uma história que é a história dos paramentos também, que é outra briga forte aí, né? Aí, na primeira paróquia que eu estava, e aí... eu estava com um paramento realmente muito bonito, e aí uma senhorazinha, antes da procissão de entrada, eu esperando para entrar, e ela topou assim no paramento e disse, padre, aí tinha uns desenhos muito bonitos que ela não conseguia entender. Aí ela dizia assim, padre, eu nem sei explicar o que está aí, mas esse seu paramento aí, né, traz tanta dignidade que eu fico pensando que no céu vai ser assim. Tá vendo? E assim, uma pessoa simples, que não fez teologia, né, mas que consegue entrar no mistério da celebração da missa. Né? Então, assim, essa história aí, eu acho ela muito tóxica da internet, porque puxa para um lado, puxa para o outro. Né? E aí a gente vai perdendo o que é essencial. Né? Mas aí, para a gente voltar para a questão, né, de forma objetiva, é que a missa ela não pertence a nenhum grupo, a nenhuma espiritualidade. Não tem o meu jeito próprio. Né? Tem o jeito da igreja. Exatamente isso. Né? E o jeito da igreja vigente hoje é a missa nova, de forma majoritária. E a gente, celebrando, participando dela, não vai ser menos digno de alguém que... Né? Participa do rito tridentino. Não,
Eu fico assim, se a gente tivesse a opção de escolha, eu preferiria participar de uma Santa Missa no Rito Tridentino. Se eu pudesse participar. Mas a gente tem que sair dessa bolha e ir para a realidade. Como eu falei para o senhor, eu moro numa zona rural que não tem nem a missa comum uma vez por mês. Imagina se eu fosse escolher só participar de uma missa tridentina. Onde é que eu ia participar da Santa Missa? E as pessoas têm que entender, quem está nessa briguinha, que 99% do Brasil é assim. A gente não tem missa tridentina no terreiro de casa, não, minha gente. Aqui na capital não tem, eu acho. Se tem, eu não conheço. Acho que aqui não tem. Se tem, eu não conheço. O que iam fazer com esses católicos? Se tivesse que participar da missa só no Rito Tridentino, não existe. Sabe? É muito difícil de encontrar. Mas para quem tem a oportunidade, fixem essas briguinhas. Você quer participar do Rito Tridentino? Participe, mas sem briga. E participe com humildade, né? Exatamente, sem prepotência. Sem prepotência, sem querer impor, sem dizer que só o seu jeito é o certo, né? Exatamente. Também vejo dessa forma. Ó, pessoal, vocês estão vendo aqui que o episódio de hoje é catequese puro o tempo todo aqui. E tem uma pergunta, eu vou fazer muitas perguntas de leigo aqui para quem está assistindo esse episódio e tirar todas as suas dúvidas. Como eu falei para o senhor, tem muita gente que não é de igreja nenhuma e que assiste o podcast. Eu vou fazer mais uma pergunta de leigo aqui para o senhor. O senhor, como padre católico, eu quero que o senhor explique qual a diferença de uma Santa Missa para um culto protestante. Vamos lá. A missa católica, ela tem 4 grandes finalidades. Isso aqui é o básico, né, que todo católico deveria estudar, rezar e pensar muito sobre isso. Então, uma missa católica, ela tem 4 grandes finalidades. A primeira dela é a adoração. A segunda finalidade é a ação de graças. A terceira finalidade é a reparação. Então, reparar os nossos pecados. Então, eu já disse adoração, ação de graças e reparação. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E tem uma 4ª finalidade, que é a súplica, a petição. Ora, só a partir dessas 4 grandes finalidades eu consigo perceber uma distinção muito clara, né, de um culto protestante. No geral, o culto protestante não tem rito. A missa católica tem um rito, ainda que existam, infelizmente, os abusos, mas, de forma geral, existe um rito a ser seguido. Uma outra coisa que eu vejo uma distinção muito clara, por exemplo, o culto protestante, por não ter um rito, ele fica muito nessa dimensão intimista, né? Então, hoje, né, são as músicas... A luzinha baixa. A luzinha baixa, né? E uma missa católica... Às vezes o sentimentalismo ali na hora da pregação. Perpassando. Então... Você é o centro de Deus. Então, assim, e na missa católica, o centro do mistério celebrado será sempre Cristo. Cristo, né? E a ele nós damos ação de graças, ainda que a nossa ação de graça seja imperfeita, porque é imperfeita. Ele que deu a verdadeira ação de graça ao Pai, né? Ainda que, né, a gente o adore imperfeitamente, mas foi ele quem nos ensinou a adorar o Pai. Essas 2 primeiras finalidades, elas nunca vão passar, elas são eternas. Já parado para pensar nisso? Então, a missa, o céu vai ser uma grande missa. Aí eu fico até com... Como é que os protestantes que vão entrar no céu vão resolver isso? Porque o céu são 2 coisas que nós veremos verdadeiramente no céu. O céu é uma grande missa e o céu tem um coração mariano. O coração do céu é Nossa Senhora. Mas aí, voltando para a história das finalidades. Então, a diferença que eu vejo já por aí, a finalidade. Um culto protestante, e a variar da sua denominação, e aqui eu falo assim com muito respeito, só constatando. Mas a missa católica, ela é o sacrifício incruento de Cristo. Então, toda missa católica nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Toda missa. Então, a natureza da missa é o sacrifício de Cristo, né? Aquela história, né? Que diz, eu acho que a missa tinha que ser assim, tem que ser uma missa mais animada. Não. A gente vai para a missa para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Não pode estar perdendo tempo com animações mundanas. A gente vai pedir perdão. Então, essas 4 finalidades, elas norteiam, né,
a natureza, né, do que é uma missa católica, né? E um culto protestante, ele é altamente variável. A depender do seu líder religioso, ele não tem um rito, né, no geral. Eles não seguem o Papa, mas cada igreja protestante tem o seu próprio Papa, Tem que seu Papa, determina né? a sua doutrina, como seguir. Só para não perder, porque isso aí, se um protestante assistir, vão querer tirar do contexto que o senhor falou aí, que o céu tem um coração mariano, que o centro do céu é um coração mariano. Eu queria que o senhor explicasse. Na verdade, essa expressão ela não é minha, é do Papa Bento, né? E ele fala a história da Assunção de Nossa Senhora, né? Então, todas as vezes que o Papa pregava sobre a Assunção de Nossa Senhora, porque tudo aquilo que Deus fez em Nossa Senhora, ele vai fazer na nossa vida. Então, o mistério da Assunção, né, que é Nossa Senhora, que não morre, e ela é levada, isso aqui é a doutrina católica, né? Então, é uma coisa que a gente não vai discutir muito, né? A pessoa pode não concordar. E aí ela é levada ao céu, então, quando Nossa Senhora é levada ao céu, ela fica à direita do seu filho, né? Então, o coração dela de mãe, né, como o coração de toda mãe, é um coração generoso, não é um coração que fica circunscrito, que fica limitado, ele se expande, né? Então, no céu são essas duas coisas aí que os nossos irmãos protestantes vão ter que lidar, né? Ver Nossa Senhora no céu e participar de uma Santa Missa eternamente, né? Tem até um título da Igreja do Oriente que chama Nossa Senhora de a Porteira, né? Vocês já ouviram falar? Não conheço. A Porteira, né? Então, que é a porta do céu, né? O título da porta do céu. Então, Nossa Senhora é aquela que vai estar como porteira no céu. Pronto. Aí vai ser outra coisa que o protestante vai tirar do contexto também. Porque é o seguinte, as Sagradas Escrituras diz que Jesus é a porta do céu. Aí agora como é que concilia com essa questão de Nossa Senhora ser a porteira do céu? Como é que faz? Pois é, né? É porque o mistério de Davi, tudo na vida de Nossa Senhora está unido ao seu Filho Jesus. É claro que ele é o nosso Redentor, ele é Deus, Nossa Senhora não é Deus. Mas imagine aí, uma mãe santa e bondosa como Nossa Senhora, como ela não vai estar onde o filho vai estar? Exato. Né? Então, assim, quando a gente vai interpretar as Sagradas Escrituras, a gente não pode interpretar as Sagradas Escrituras num plano meramente materialista, porque a gente vai esbarrar em muitos limites. Nós, católicos, interpretamos as Sagradas Escrituras com as lentes da igreja, com o magistério da igreja. Isso aqui para nós é clássico, né? Como foi há 2000 anos, porque antes da Bíblia chegar, a igreja já existia. Já existia, né? Exatamente. Mas não vão brigar por causa de Nossa Senhora, não, porque ela é uma mãe bondosa, é uma mãe que vai nos acolher. Você brigar por causa de Maria. Uma briga ruim, no caso, porque quando é uma briga boa, vale a pena. Você fazer uma briga ruim por causa de Maria, não porque ela não tá no céu, não sei o quê. Então achem o corpo de Maria que a gente encerra esse assunto. No dia que achar, a gente encerra. Voltando para essa questão da diferença, né, da missa para o culto, a gente vê, né, que nos cultos não existe a questão da unidade, né? E nossa igreja ela é una, né? Mais uma pergunta de leigo aí, né? Até onde vai essa unidade? A missa que a gente participa aqui na nossa paróquia aqui em João Pessoa é a mesma missa que a gente participa na Indonésia, no Japão. Até onde vai essa unidade? Essa unidade ela é o orbe católico, ela é universal, né? Por isso a importância do latim. Que é a língua da igreja. Que é a língua da igreja. As pessoas dizem, por que algumas canções em latim ainda? Porque o Concílio Vaticano II pediu isso, que é uma coisa que se diz muito pouco. E aí, por que o Concílio Vaticano, mesmo permitindo, né, a linguagem da missa no vernáculo, né? Desculpa. Por que o Concílio Vaticano II insistiu sobre algumas partes da missa se cultivar, se preservar o latim. Né? Por exemplo, o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei. Por quê? Porque o latim, ele sempre foi para a igreja esse ponto de unidade. A língua latina não é só porque é uma língua muito antiga e a igreja quer preservar, também. Mas é porque ela dá essa unidade, né, da linguagem da igreja, né, pelo mundo. Então, dos caminhos de explicação passa por aí. Porque tudo na igreja, se a gente observar, a igreja aprendeu com a Bíblia, né, que ela mesma deu aos seus filhos depois. Mas se a gente observar, toda a Sagrada Escritura só fala de uma pessoa, de Cristo. Exato. Do Antigo ao Novo Testamento. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo respira Jesus.
né? Um. Eu tinha um professor que dizia, olha, gravem isso, é um. Tudo na Bíblia é um, né? E a igreja aprende isso. É um. É por isso que a missa católica, ela é um. Aqui na China, depende do rito, né? Mas ela tem o mesmo mistério celebrado. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Vai falar de forma unitária da mesma pessoa. Não vai falar de forma quebrada, de forma compartimentada, né? Eu trouxe esse assunto porque já algumas vezes, conversando com alguns amigos protestantes, eles me questionaram, né? Não tem problema não tu participar da missa numa igreja e tu falou que foi essa semana na igreja e na semana que vem tu vai na outra paróquia. Porque para eles é assim, se eles for numa igreja universal aqui, for numa presbiteriana em outro local, já é uma coisa completamente diferente, já muda tudo, né? Agora sim, e essa aqui é uma opinião minha, deixar bem claro, né? É claro que não tem nenhum problema você, numa capital como a nossa, né? São mais de 50, 60 paróquias, né? A depender da sua conveniência, do seu ritmo de vida, mas é importante você ter uma comunidade de fé. Agora, a nossa comunidade de fé, a nossa família, a igreja é a nossa família. Ela é uma família tão grande que eu posso estar em São Paulo, viajar para São Paulo, e eu vou naquela paróquia que eu não conheço ninguém, mas é a minha família. Exatamente. É a minha família. Esse é o bonito do ser católico. A unidade, né? Do rito, da comunhão. Porque, agora, no dia a dia ali da minha vida cotidiana, é importante que eu tenha uma comunidade de fé. Uhum. Né? Porque a gente também precisa dos laços ali comunitários. Mas não tem problema. Se eu for para a China, eu vou para a missa. Eu vou ter a certeza que a igreja, que a minha família vai estar me acolhendo ali em pessoas que eu nunca vi na minha vida. Pois é, e aí eu concluí justamente dizendo isso. Não, a igreja é uma só, inclusive as leituras vão ser as mesmas. As mesmas, O que vai mudar, como o padre falou, a questão do rito, né? Porque tem as igrejas suiures também, as 23 igrejas lá, que mudam um pouco a jurisdição. Mas ficando nessa parte ainda sobre a catequese, e agora mudando um pouco sobre o tema, já que a gente falou da Virgem Maria, e muitos protestantes falam que a gente divide a glória de Deus com os homens, né? Com os santos, com a Virgem Maria principalmente. E eu queria que o senhor explicasse a diferença entre venerar e adorar, que muitos protestantes dizem que é a mesma coisa. Então, gostaria que o senhor explicasse. Olha, é uma coisa assim, é uma insistência. É só a gente ir pela palavra. O que significa adorar? Adorar significa... É só a gente olhar para o movimento de alguém que se ajoelha. Então, quando eu adoro a Deus, eu me rebaixo. E eu digo que existe um ser maior do que eu. É por isso que o pecado de Adão e Eva lá no início foi um pecado muito grave, porque a serpente disse, né? E sereis como deuses. Quer dizer, não quiseram mais depender de Deus, né? Então, nós católicos só adoramos unicamente a Deus. Porque nós prostramos, nós nos ajoelhamos diante do mistério de alguém, de um ser que é maior, imensamente do que a gente, perfeitamente maior do que a gente. Nossa Senhora nós veneramos, né? Porque dentro do plano da salvação, Deus quis ter uma mãe. Tem uma explicação de Santo Agostinho que eu gosto muito, quando ele vai falar desse mistério de Nossa Senhora unido ao mistério de Deus. Ele vai dizer assim, que Nossa Senhora é aquela mãe que amamentou aquele que é o pão da vida. E aí? Como é que faz? Como é que faz? E foi Jesus quem disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês comeram um pão passageiro, pão dos vossos pais, mas eu sou o verdadeiro pão. Pois bem, Santo Agostinho, comentando essa passagem, diz que Nossa Senhora amamentou aquele que disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Da mesma forma que ela amamentou aquele que disse, eu e o Pai somos um. Somos um. E aí? E aí? Agora, a gente está fazendo aqui até de forma poética, né? Trazendo assim, essas explicações de Santo Agostinho, mas nós entendemos que Nossa Senhora, ela não está na altura de Deus. Exato. Foi Deus quem a criou. Agora,
em vista da salvação da humanidade perdida, Deus a preservou da culpa do pecado original. Ora, foi Deus quem quis preservá-la. Deus não pode tirar o puro do impuro. Como Deus ia fazer nascer o seu Filho Santo puro do impuro? Sendo que a carne de Jesus, o sangue de Jesus, o DNA de Jesus veio todo de Maria. A genética de Jesus veio completamente inteira de Maria. Jesus ia pegar uma carne, um sangue pecaminoso, não tem sentido isso. Pois bem, então nós adoramos unicamente a Deus, mas a nossa veneração, ou seja, o nosso respeito profundo, filial à Nossa Senhora. Profundo para nós. Eu sempre digo, uma coisa que me irrita muito é quando eu vejo um católico, né, que está ali na missa. Não, eu gosto de Nossa Senhora. Não, então você não é católico. Porque o nosso amor à Nossa Senhora é um amor apaixonado. Exato. É um amor apaixonado. Aquela que São Lucas a chamou de Quecaritomene, ou seja, a cheia de graça. Então, a bendita, a cheia de graça, está lá no livro de São Lucas. Ora, ela é a Quecaritomene, aquela que não faltou nenhum dom, nenhum carisma. Como ela não pode ser tão santa? Exato. Agora, tudo em Nossa Senhora respira Jesus. Então, a santidade dela não é uma santidade autônoma. É uma santidade a reboque, sujeita à grande santidade de Deus. Ela está perfeitamente unida a Deus. Então, essa importância que nós damos, essa grande importância que nós damos à Nossa Senhora, ela é uma importância que sempre vai nos submeter à santidade do Filho. Não é Nossa Senhora por Nossa Senhora, né? É Nossa Senhora porque existe o Filho de Deus. Nossa Senhora é o que é por causa de Cristo, não por causa si de mesmo. Cristo. Tudo em Nossa Senhora respira Cristo. As pessoas têm que entender que sempre quando a gente elogia, faz honra e faz tudo por Nossa Senhora, é justamente porque quem fez primeiro nela foi o próprio Cristo. Então a gente honra Maria pelo que Cristo fez nela e não pelo que ela é sozinha. Não existe isso. Nossa Senhora é a grande obra-prima de Deus, né? Deus fez toda a sua criação, né? E fez, né, uma mulher santa, bondosa, uma mãe santa e bondosa para nos dar o seu filho. Uma explicação sobre o versículo que o senhor citou do Evangelho de São Lucas, onde o arcanjo Gabriel chamou a Virgem Maria de Quecaritomene. Tem uma explicação que poucas pessoas percebem isso, mas quando Gabriel aparece para a Virgem Maria e diz Quecaritomene, plenificada da graça, o verbo ainda não estava encarnado no ventre de Maria. Então, o arcanjo Gabriel reconhece Maria como a plenificada da graça antes da encarnação de Jesus, o que mostra que ela já era preservada do pecado e repleta da graça de Deus antes do próprio Deus se encarnar em seu ventre. E poucas pessoas percebem isso. Porque a Virgem Maria já era repleta da graça de Deus, como nenhuma outra criatura, porque essa saudação só existe à Virgem Maria, em nenhuma outra parte da Escritura ela existe, e foi feita de um arcanjo para a Virgem Maria antes da encarnação do Verbo. Ou seja, antes de Jesus se encarnar em seu ventre, ela já era plenificada da graça de Deus. E poucas pessoas percebem isso. Na verdade, da boca do anjo, porque a presença do anjo nas Sagradas Escrituras é sempre a presença de Deus. Na verdade, foi o próprio Deus quem a decretou, né? Exatamente. Porque o anjo é o portador, né, das coisas de Deus. Amém. Que papo, hein? Catequese. Não, eu falei que hoje ia ser catequese pura aqui. Então, lembrando aqui, vocês sabiam que existem vitaminas específicas para proteger e recuperar a visão? Com o tempo, nossos olhos perdem potência e problemas como visão turva, dor de cabeça e ardência podem aparecer principalmente por causa da luz azul das telas, hein? A Eleve está entrando agora como patrocinadora, a gente deixa bem claro, a gente está tentando decorar esse roteiro, sintetizar aqui, pessoal. E eu sou só o substituto. Pois é. É porque tá entrando agora e, se Deus quiser, vai permanecer por muito tempo, mas eu já dei uma olhada no material e vocês sabem que eu não sugiro nada ruim para vocês. Então, os suplementos da Eleven, para melhorar a vista de vocês que passam muito tempo na tela do celular, até para o seu pai, para sua avó, para uma pessoa da sua família que você veja que está precisando dessa vitamina, é de extrema importância. O QR Code deles vai ficar aqui.
Se você tiver curiosidade, tá precisando desse suplemento aí na sua casa, para os seus familiares, escaneie o QR Code aqui, você vai ser redirecionado para a área onde vai ter todos os suplementos que eles oferecem lá, todos os tratamentos, e você vai poder entender melhor do que a gente está falando aqui, até a gente decorar mais aqui, e eles mandarem o produto aqui para a gente apresentar aqui para vocês de fato com mais precisão. É o Lever 4.0. Lever 4.0. Suplemento aí para quem vai assistir o Ecclesian Cash. Com saúde. Exatamente. Escaneia o QR Code. oftalmológica. Escaneia o QR Code. Você está com problema na sua visão, escaneia o QR Code. Vai ser redirecionado lá para o perfil deles. E também tem a Toda Tua Maria, E a Toda Tua Maria, que está com a gente desde o início do podcast. Cadeias de consagração maravilhosas. A Nossa Senhora e também a São José. E agora a canonização do Carlo Acutis aconteceu recentemente. Você quer a medalhinha do Carlo Acutis na sua cadeia de consagração, já manda a Toda Tua personalizar e coloca lá na sua cadeia de consagração a Nossa Senhora ou a São José. Personaliza do jeito que você quer, escaneando o QR Code aqui também. Você vai lá para o perfil deles. Tem um cupom da Eleven também, Ecclesia, no perfil da Eleven. E na Toda Tua também tem desconto lá se você falar que veio pelo perfil aqui do podcast do Ecclesian Cash. Escaneia o QR Code, vai para o perfil deles e escolhe a sua cadeia de consagração. É isso? É isso. É isso. Padre, o papo tá muito bom aqui. Vai dar muitos cortes esse podcast aqui para tirar dúvida de muita gente. A gente tava falando sobre a Santa Missa ainda? Não, sobre o que foi que a gente falou por último? Adoração e veneração. Pô, chegou em Nossa Senhora. A gente sempre chega nela. Chega nela, é inevitável. A gente já falou do papel de Nossa Senhora na igreja. E outra coisa aqui também para uma catequese é a questão das imagens. Muitos protestantes falam justamente dessa adoração que nós fazemos aos santos. O senhor já explicou a honra que a gente dá aos santos e a diferença de adoração e veneração. Aí entra a questão das imagens, que é quando a gente responde um tema, eles pulam para outro. Você vai pulando de parede em parede. Chega na questão das imagens. Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que está acima do céu, nem abaixo da terra. Já respondi tanto isso que eu decorei instantâneo já. Como é que fica? Se Deus, em Êxodo 20, manda não fazer imagens. Mas aí, Êxodo 25, Deus manda fazer. Deus está se contradizendo? A Bíblia se contradiz? Ou são os protestantes que não interpretam corretamente as Escrituras? Vamos lá. Quando a gente... essa história das imagens, né? E quando no mesmo livro nós temos uma condenação e nós temos depois uma permissão. Deus mandando fazer a história lá da serpente de bronze, né? E dos querubins da Arca da Aliança. Serpente de bronze, 1 Reis, se eu não me engano, também, né? Então a gente vai percebendo aí que a forma que a gente tem de ler as Sagradas Escrituras, ela não pode ser uma forma meramente materialista, porque senão a gente vai esbarrar aí em muitos limites, né? E aí temos as chaves de leituras. O problema é que quando a gente fica nesse embate apologético, né? A gente vai se perdendo aí do essencial, né? Então, para nós católicos, o uso da imagem, né, não significa adoração. Não significa que nós estamos, né, desobedecendo aí um mandato de Deus lá no Antigo Testamento. Para nós, o uso das imagens é até um uso catequético, né? Se a gente observar, por exemplo... sei lá, no período da cristandade, né, quando o número de analfabetos era muito alto. Como é que a igreja evangelizava? Como é que a igreja catequizava os seus filhos? Eram através das imagens e dos vitrais. Se a gente observar nas igrejas antigas, né, nós sempre vamos perceber, né, muitos vitrais, porque as homilias dos padres, as catequeses, eram a partir dos vitrais e das imagens. A cúpula, geralmente, dessas igrejas também tem as pinturas. A cena do juízo final, essas cenas bíblicas, né? Então, a igreja sempre fez uso de pinturas e imagens, né? Então, nós católicos, nós não fazemos uma interpretação materialista da Sagrada Escritura, porque nós já entendemos que a gente vai se esbarrar em muitas, entre aspas, contradições, né? Agora, o que nós precisamos entender? Quando nós católicos temos lá como devoção, sei lá na sua casa, né? Estamos agora no tempo da Quaresma de São Miguel, né? Então as pessoas têm lá sempre a imagem de São Miguel.
Você acredita mesmo que aquela pessoa que está ali rezando para São Miguel, ela está causando idolatria com a imagem? Eu estou falando no plano concreto das coisas, do bom senso da realidade, né? Ela está olhando ali para a imagem, ela está fazendo... Será que ela está fazendo a experiência da idolatria? Jamais. Agora, a gente fala muito pouco, por exemplo, da idolatria do dinheiro. Né? Então, a gente é capaz de criticar a idolatria das imagens, mas é uma pessoa extremamente apegada ao dinheiro. Mas aí eu acho, não, porque está na Bíblia, né? Mas a idolatria, o fundo da questão da idolatria, do ensinamento que nós podemos tirar da palavra de Deus, não é só de imagens pagãs. É a idolatria principalmente do coração. Porque o que ofenderia um católico se porventura ele usasse uma imagem como uma imagem pagã para a idolatria, o que diferenciaria ele de alguém que é apegado ao dinheiro, que tem o dinheiro como o grande sentido da sua vida. Trabalha de domingo a domingo. Trabalha de domingo a domingo. Em prol de ficar mais rico, de comprar mais coisas, comprar o carro do ano, o celular. Então, quando a palavra de Deus... e aqui que a gente tem que chegar para a gente não ficar só nesse embate apologético, né? Quando a palavra de Deus, e a palavra de Deus condena mesmo a idolatria, né, de deuses, então a palavra de Deus está falando antes de tudo, quer nos ensinar que existe a idolatria do nosso coração. Porque né, Jesus não disse que é do coração que saem as más inclinações? Tudo que não presta? É do nosso coração. Né? Então, nós devemos nos aproximar da palavra de Deus, nós católicos, nos aproximamos da palavra de Deus, né, através do magistério da igreja. Como a igreja lê a palavra de Deus. Né? Nós não nos aproximamos da palavra de Deus por nós mesmos ou a partir, né, como né, no meio protestante, cada um com a sua... Aí a livre interpretação. A livre né? interpretação, né? Esse é o grande problema. Porque, assim, até nas traduções, elas meio que dificultam um pouco essa situação, porque pegam deliberadamente imagem, mas a palavra original não é imagem, é ídolo, né? Já dá um sentido completamente diferente. Então, falasse para ti ídolo. Porque ali, se pegar o... porque é muito complicado você querer explicar isso para uma pessoa que quer ler a Bíblia de forma literária e segundo as suas próprias convicções. Né? Não vê o contexto do qual foi escrito. Porque seria uma loucura você dizer que Deus proíbe a fabricação de imagens quando 5 capítulos depois o próprio Deus manda fazer imagem. Uma serpente. Os querubins. Os querubins, e para mim, assim, a história da serpente de bronze, né? A serpente de bronze, manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Derrete aí tudo aí o ouro de bronze e... Coloca numa haste. E ainda mais, não é só isso. É curar através dessa imagem. Mas é aí que tá a sacada, né, dos escritores sagrados que são inspirados, iluminados pelo Espírito Santo. Aquela serpente de bronze que foi levantada, né, aquele episódio da serpente de bronze, ela fala de uma outra altura, que não é a altura da idolatria. É a altura do mistério da cruz, que é o lugar mais alto do mundo, é o Calvário. Então, ali, aquela história que a gente começou aqui no podcast dizendo que tudo na Bíblia fala de quem? Jesus. Até um fato aparentemente idólatra fala do mistério, aponta para o mistério de Cristo. Então, olhem para a serpente que vocês vão ser curados. Mas, na verdade, a gente vai entender depois, porque a igreja interpretou e nos ensinou que nós não estamos olhando para a serpente. Não é a serpente que vai nos curar. É o Filho de Deus com os braços estendidos, abraçando o mundo inteiro, o mundo pecador. É quando a gente olha para ele que nós seremos curados dos nossos pecados. E aí? Exatamente. É muito linda essa relação. Porque você já tira por aí que o problema não era a imagem, sim a idolatria pessoal de cada pessoa que começava a colocar aquilo como centro da sua vida. E esse foi o problema depois, né? Consequentemente, com a serpente de bronze. Mas nunca foi a questão da imagem em si. Tanto é que se você volta nos séculos iniciais da igreja, você vê as catacumbas de Roma repletas de imagens. Imagens. O Templo de Salomão é descrito repleto de imagens. Então,
O problema nunca foi em si as imagens, mas sim os ídolos que eram colocados no lugar de Deus. E isso pode ser qualquer coisa, como o senhor falou também, a questão do dinheiro. É. Sensacional. Alguma pergunta, Guga, isso, sobre o é tema isso. aí? Tá bom, Segue tá o bom. jogo, Eu segue o gosto jogo. dessa parte de catequese aqui, porque tira muita dúvida do pessoal que tá em casa. Agora eu quero voltar a uma questão aqui que eu tinha separado também, para quem está iniciando na fé católica, a questão das distrações e dificuldades na hora de oração pessoal, né? Vamos sair um pouco desse tema de catequese por um instante, e daqui a pouco a gente volta. Para quem está iniciando na fé católica, a gente está aí, passou os 40 dias do Rosário aí, que o Frei Gilson está acontecendo ainda. E como é que fica para quem tem essa dificuldade de se concentrar na sua vida de oração, de ter uma vida de oração diária, assim, constante, que começa a rezar, mas depois se desmotiva, para de rezar, como já aconteceu comigo também. O que faz? Qual é o caminho para ter uma vida de oração diária? Eu acho que a primeira coisa, e eu sempre digo isso para as pessoas, comece devagar. E eu até entendo quando nós começamos a ter contato com as coisas da fé, né? Aquilo nos empolga muito, né? Aquilo enche o nosso coração de muita alegria. E isso é muito positivo, é muito bom. Mas a gente precisa entender que o caminho da oração, né? O caminho da verdadeira oração, eu gosto de usar a metáfora do poço. Como é que a gente encontra a água mais limpa num poço? Né? É quando você vai cavando mais fundo. Então, a vida de oração, né, para a gente se livrar das distrações, para a gente se livrar, né, de tudo aquilo que nos atrapalha, vá devagar e vá cavando o poço. Devagar. Ah, padre, e aí eu começo como? Né? E às vezes a pessoa, ela naquele afã de querer, né, corresponder mais assim ao chamado, à fé, às coisas de Deus, ela enche, assim, aí faz ladainha disso, faz novena daquilo, começa a ficar aquele turbilhão. Isso é até bonito, mas isso não vai sustentar a longo prazo. Então, comece com a missa diária. Né? A própria participação da missa diária ela é muito pedagógica. Né? É ali aqueles 25 minutos, 30 minutos que você vai tirar do seu dia. Uma missa diária, geralmente, a média é essa, a missa, né, ferial da semana. Então, vá ali, participe, né? Reze a oração do terço, né? E comungue todos os dias, reze a oração do terço, e aí pouco a pouco você vai cavando esse poço. Né? Sobre as distrações, por que nós nos distraímos? Por causa dos nossos sentidos. Né? Então, hoje tudo nos distrai. É um celular ali com as notificações, é o uso excessivo de celular, então, se nós queremos rezar de verdade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar o celular de perto. Ah, não, mas eu rezo aqui pelo celular. Não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo, né? Então, comece devagar e comece do jeito certo. Né? E aí, como é começar do jeito certo? É começar com tranquilidade e começar ali tirando tudo aquilo que lhe atrapalha. Né? É importante que você, na sua casa, né, se você não mora perto de uma igreja, né, então, que na sua casa você tenha um lugar, um oratório para você rezar, que é aquele espaço, digamos assim, mais ou menos tranquilo, mais silencioso. Né? Então, tem pessoas que gostam, por exemplo, né, que tem o hábito de rezar a liturgia das horas. É uma outra forma também de se segurar, né, de forma firme na oração. Porque quando nós rezamos com a igreja, a gente reza de forma segura. Né? Então, rezar com a liturgia diária, com a missa diária, com a liturgia das horas. Então, são meios que a igreja nos oferece e que são portos seguros. Né? Então, que a gente vai pouco a pouco crescendo na vida de oração. Então, a vida de oração ela é um crescente. Ninguém nasce já um Carlos Acuti. Não tem como. Às vezes a gente fica... tem gente que... eu quero ser como a Madre Teresa de Calcutá. Vai devagar, meu filho. Vai devagar. Né? Então, os santos receberam graças próprias e especiais. Você ficar com aqueles pezinhos tortos ali de tanto fazer caridade, vai devagar, porque você não está pronta, não. Então, qual é o time? Qual é o segredo? O segredo é vá devagar, agora vá com determinação. Aquilo que Santa Teresa de Ávila, que é mestra da oração, nos diz, com determinada determinação. O nosso problema é que nós vamos com muita empolgação, mas nós somos muito inconstantes.
E aí nós vamos, pouco a pouco, abandonando, até parecendo que a gente não conheceu o amor de Deus. É uma coisa impressionante. Vocês já tiveram essa experiência que eu já tive muitas vezes. Cara, mas eu deixei de rezar, parece até que eu não conheço a Deus, porque é muita coragem você conhecer o amor de Deus e depois abandonar a oração, a comunhão com Ele. Eu acho muita coragem. Eu acho muita petulância do católico achar que vai conseguir sobreviver sem Deus, sem a oração. Ninguém sobrevive sem a vida de oração. Agora, a vida de oração, né, ela é uma graça. É Deus que quer que nós rezemos. Deus quer que você reze. Você que está aí nos acompanhando. Deus quer que você seja um homem ou uma mulher de oração. Deus quer, né, que você reze. Né? Agora nós temos que lidar com as nossas distrações e inconsistências. E Deus também quer vencer essas distrações. Agora, a gente precisa cavar esse poço para encontrar a água limpa, né, do Espírito Santo, a água limpa da oração. Amém. Padre, a gente está indo para os finalmente já daqui a pouco, mas o senhor falou sobre buscar participar da missa diária, comungar e tudo mais. Mas aí nem todo mundo pode comungar. A gente sabe a situação de cada um no seu particular. Uma pessoa se converteu agora, um ex-protestante. Começa a frequentar a Santa Missa. Quais são os primeiros passos que ela tem que dar até chegar à comunhão? O que é que ela tem que fazer para poder começar a comungar? Ela quer ser católica, ex-protestante, o que é que faz? Ela precisa entrar no acompanhamento no processo catequético. Né? Então, você não pode simplesmente chegar na missa, né? Sei lá, você veio do protestantismo ou passou muito tempo longe da igreja, pronto, agora eu vou voltar a comungar. Não. Se você se afastou da igreja, você é católico e se afastou da igreja, né, você tem que fazer uma confissão geral, uma boa confissão, se você já recebeu a catequese da igreja. Né? Se você veio do protestantismo, você precisa receber uma catequese própria, de preparação, né? Básica, porque na igreja não é aquela catequese inicial que vai nos dar ali todo o suporte que nós precisamos, né? Porque quando nós chegamos na missa, ninguém tem direito de comungar, que é uma outra coisa que as pessoas assim passam tempo longe da igreja. Não, eu tenho direito de comungar. Não, mas ninguém tem direito de comungar. Ninguém tem direito de comungar. Tem uma passagem do Novo Testamento, é a da última ceia. Eu acho que é a da última ceia. Quando Jesus manda preparar, né, a última ceia. E nós sabemos que a última ceia que Jesus realizou de forma judaica, na verdade, já foi a antecipação ali do mistério da missa. E aí Jesus manda ajeitar no andar de cima. Né? Esse andar de cima é para significar que a missa diz sobre as coisas do alto. Ora, se diz sobre as coisas do alto, né, a gente não pode achar que de forma baixa ou nivelada a gente tem um direito, porque ninguém tem um direito, porque são as coisas do alto que nós celebramos na missa. Né? Até há um momento lá em que o povo responde, né? Corações ao alto. A missa, né, eleva o nosso coração para as coisas do alto. Então, até para participar da missa, eu não posso participar ou achar que eu posso comungar simplesmente porque eu acho que tenho direito, porque ninguém tem direito. Agora, é verdade que o nosso coração nunca vai estar sumamente preparado, que aí já é o outro lado, né? Tem gente que, padre, eu não comungo porque eu me confessei ontem e aí eu sinto, a história do sentir, né? Eu sinto que Deus ainda não me perdoou. Na verdade, não foi Deus que perdoou, é você que ainda não se perdoou. Né? Então, o Papa Francisco até dizia, né, para nós padres, que ali no confessionário não pode ser aquele lugar que o sacerdote vai ficar espinzeando o penitente, massacrando, né, o penitente. Porque Deus, como diz o Antigo Testamento, Deus não quer a morte do pecador. Deus quer que ele viva e se converta. Agora a gente precisa buscar essa conversão que vai durar a nossa vida inteira. Ninguém nunca vai estar pronto. A fé é um caminho. A fé é um caminho. A gente nunca vai estar pronto. A gente nunca vai estar devidamente preparado como deveríamos, como Deus espera, como Deus quer. Mas Deus é paciente. Agora essa paciência de Deus exige a nossa conversão de todos os dias. Amém. Sobre essa questão da catequese em si, em formas práticas, o que é que um recém-convertido poderia fazer
Porque ele chega ali, muitas vezes participa de um EJC, né, de um movimento e tal, tem uma primeira experiência, mas aí depois ele fica meio perdido, assim. Qual é o próximo passo, né? Depois de ter uma primeira experiência, de ele ter essa intenção de buscar a catequese, né? Olha, a maioria das nossas paróquias, a maioria mesmo, são deficitárias no acompanhamento. A gente sabe disso, né? Eu, por exemplo, estou numa paróquia no maior bairro da Paraíba. São 4 paróquias. E eu não consigo, como gostaria, de acompanhar, por exemplo, esses casos, porque o ideal é que fossem os sacerdotes acompanhar, né, para fazer a direção espiritual, para dar o básico ali da doutrina católica. Então, nós dependemos dos nossos catequistas. E aí, às vezes, nem toda paróquia tem um grupo de catequistas bom para acompanhar aquelas pessoas. Então, são os movimentos mesmo, assim, confiar na graça de Deus que vai dar tudo certo, e dá, que Deus quer. São os movimentos mesmo que, às vezes, a gente acha que esse movimento é sobre... Não, Deus tem um mistério ali, né? Dentro daquele movimento. Agora, o ideal é que esses casos das pessoas afastadas que voltam e dos protestantes, é que num primeiro momento elas fossem acompanhadas pelo pároco. Porque ele é o pastor. Então, mas assim, esse é o mundo ideal. O mundo real de uma paróquia grande ou de uma paróquia do interior com muitas comunidades, não conseguimos. E aí a gente precisa mesmo da ajuda dos nossos catequistas, né? De forma prática, né? Mas são os grupos que, no geral, acabam fazendo aí essa parte, né? Eu acho interessante porque geralmente, assim, quem vem do protestantismo e de outras religiões, mas quem vem do protestantismo, assim, e vem para a fé católica depois de muito estudo, são aquelas pessoas que mais se dedicam à fé católica depois. É isso, tem um apostolado... Se torna um católico mais fervoroso do que aquele católico que sempre viveu na igreja. Isso é muito bonito. A gente teve alguns testemunhos aqui já de pessoas que se converteram, que vieram do protestantismo, e a gente vê a paixão pela fé católica nos olhos dessas pessoas. É uma coisa linda de se ver. Mais do que muito católico. Mais do que muito católico que viveu a vida inteira no protestantismo. Eu costumo dizer, nós devemos muito isso ao site do Padre Paulo Ricardo. Foi quem iniciou tudo. Porque assim, como lá na paróquia, às vezes eu não consigo, porque muitas demandas, mas aí quando eu percebo que a pessoa ela tem um interesse, ela vai pegar um catecismo, ela vai ler um livro, diz, olha, visite esse site aqui. Lá tem vários cursos. Esse canal aqui, pronto, lá tem vários cursos. Depois a pessoa volta, padre, que bom que o senhor me indicou, né, esse site. Pronto, é um apostolado assim, mão na roda para nós sacerdotes. Claro, isso não a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, nosso ofício de pároco, mas quando você olha para a realidade, a gente não consegue fazer tudo. É providencial o senhor falar isso, porque assim, eu comecei meu apostolado na internet justamente olhando o site do Padre Paulo Ricardo. E eu acredito que não só eu, como muitos das pessoas que evangelizam na internet hoje e que procuraram ter uma presença mais fiel dentro da igreja, toda dúvida que tinha, olha o site do Padre Paulo Ricardo que tinha a resposta lá. Independentemente do tema que você quisesse, tinha uma aula dele. Resposta católica, né? Resposta católica. Tinha uma aula dele lá. Foi meu catequista. O Resposta Católica foi o meu catequista inicial também. Assim, eu não tive um processo de conversão vindo de outra religião, mas eu tive um processo de conversão sendo católico a vida inteira. Porque era um católico morno, afastado, vivia no mundo. É a história da segunda conversão, né? Exato. Que é mais difícil que a primeira. Que é mais difícil. E foi justamente o site do Padre Paulo Ricardo que me direcionou, assim, nesse querer conhecer mais sobre a fé católica. Isso é muito bom. Que depois aí surgiram outros. Veio o Instituto Reze, veio o Frei Gilson, aí pronto. Tem para todos os gostos. Aí explodiu. É a questão dos carismas. Dos carismas. Dos carismas. Que a igreja tem essa diversidade porque tem muita. Isso é muito bonito porque, assim, eu alcanço muita gente na internet. Mas tem pessoas, milhões de pessoas que meu perfil não vai alcançar e que não gostam do jeito que eu evangelizo. Mas uma pessoa que está lá na paróquia, no interior, só naquele trabalho missionário dela dentro da paróquia, ela vai alcançar uma alma que eu jamais alcançaria. Então, por isso que todo trabalho dentro da igreja é importante. Se você serve na liturgia, se você serve no grupo de oração, se você prega para um grupo de coroinhas, de 3 ou 4 coroinhas ali, você está fazendo um trabalho que é de extrema importância para a igreja. Essa acolhida inicial e presencial que você está tendo, talvez seja até mais importante que muitos apostolados infrutíferos que tem na internet aí, que procuram mais dividir a igreja do que receber. O importante é a gente cumprir aquele mandato de Jesus.
ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Esse ide, ele é o ide da igreja, mas ele é o ide lá. Você que é coordenador de coroinhas, você que é coordenador de grupo de oração, você que é pregador, você que é ministro de música, você que tem um apostolado na internet, o outro que já tem um apostolado na internet numa outra vertente. Então, esse ide de Jesus, esse mandato missionário de Jesus, ele se aplica, ele é destinado para todos nós. Exato. Cada um, por exemplo, no seu estado de vida, eu como sacerdote, vocês como leigos, um outro como casado. Então, cada um, né, precisa assumir esse mandato de Jesus. E mais, confiar naquilo que Jesus também disse. Eu estarei convosco todos os dias até o fim até o fim do mundo. E para nós católicos, essa presença, o cumprimento fiel dessa presença eterna de Jesus é a missa que nós celebramos aqui na terra e que no céu nós iremos celebrar para sempre. Amém. 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 Fica também o alerta dessa importância da comunidade, né? De viver essa vida de comunidade, das pessoas participarem sempre das pastorais, porque tem muita gente que vai só ali na missa do domingo e depois que desaparece. Poderia né? ajudar e não Exatamente, ajuda, né? Exatamente. A história de enterrar os talentos, né? Que o evangelho, que é a parábola que Deus vai cobrar, né? Exatamente. Porque às vezes a sua paróquia está precisando de uma coisa que você consegue fazer e você se omite dessa responsabilidade, né? E talvez uma alma ou duas almas sejam perdidas porque você não está dando o seu talento que Deus proporcionou lá na paróquia. E aí a gente entende por que Jesus, quando vai concluir essas parábolas, né, de cobrança, Jesus é muito duro. Porque você que enterrou o seu talento, né, quando deveria investir, fez perder uma alma. Por isso que Jesus é duro, né? Vou tirar de você o pouco que você acha que tem e vou dar para aquele que multiplicou os talentos. É isso. Por que Jesus é duro? É porque quando você enterra o seu talento, enterrar o talento é deixar de viver o seu apostolado, a sua missão, né? De batizado na vida da igreja e no mundo, né? Almas se perderam. Porque você enterrou o talento. Padre, a gente está chegando aos finalmente agora. E antes da gente encerrar, tem duas conclusões que a gente faz aqui no final. A primeira é uma pergunta mais direta para o senhor. Hoje, com 12 anos de sacerdote, como sacerdote da Igreja Católica, o que é ser sacerdote para o senhor? É uma pergunta difícil, mas eu vou ser bem direto. É ser um ministro da misericórdia de Deus, acima de tudo. O mundo hoje suplica pela misericórdia de Deus. E nós, sacerdotes, né, nós somos esses ministros. Né? Quando celebramos a missa, né, quando absolvemos os pecados dos pecadores em nome, né, da igreja, como ministro da igreja. Então, a misericórdia de Deus, ela perpassa, ela forja todo sacerdote. Então, ao longo desses 12 anos, né, eu me percebo muito claramente como ministro da misericórdia. E eu sou o primeiro alvo dessa misericórdia. Então, para mim, ser padre é ser ministro da misericórdia de Deus. Amém. Amém. Um dia que chegará para todos nós, quando essa vida chegar nos últimos segundos, qual é a marca que o senhor quer deixar no mundo do seu sacerdócio? Eita, essa pergunta é difícil. Eu não diria assim ser lembrado, mas eu diria, a partir dessa ótica da misericórdia, de ter cumprido o meu dever. Eu tenho um trato no off com Deus, né? Que é assim, eu digo, olha, eu sou muito pecador, mas o Senhor quis me chamar. Então eu vou dedicar muito tempo no atendimento da confissão para o Senhor aliviar um pouquinho a barra também quando for na hora do meu julgamento. Então eu tenho esse trato, né, no off com Deus. Né? Então é uma coisa que eu levo muito a sério. Né? Então no último segundo da minha vida, eu gostaria, né, diante da minha consciência e diante do juízo de Deus, eu gostaria de ter nas minhas mãos, né, esse dever cumprido como ministro da misericórdia. Eu não quero, né, ter diante de Deus no dia da minha morte
Eu não quero ter as minhas mãos vazias. Eu não quero fazer um ofertório das minhas mãos vazias. Eu quero ofertar a minha vida, eu quero ofertar o meu coração e o cumprimento dos meus deveres. Amém. Amém. Segundo católico, É isso. partiu para o Você nosso tem ele quadro? aí? Não tenho, não. Não, então vai ficar para outra oportunidade. Padre, antes da gente finalizar, eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa, principalmente para novas vocações que, graças a Deus, têm surgido aqui no Brasil, até para o sacerdócio também, para que essas pessoas perseverem no seu chamado, na sua missão. Deixa uma mensagem para todo mundo que está em casa. Você que nos acompanha, né, nesse podcast, Deus chama a todos. Eu costumo, quando falo de vocação do chamado de Deus, eu costumo dizer que a mesma voz que chamou o nosso pai Abraão na fé é a mesma voz que me chamou e é a mesma voz que te chama. Te chama, né, no seu local de trabalho, te chama na sua vida familiar, te chama em qualquer circunstância. Então, escute bem essa mesma voz que chamou Abraão lá no Antigo Testamento, porque essa voz, né, ela é uma voz generosa e é uma voz que chama a todos. Então, que neste tempo da graça de Deus na sua vida, você possa corresponder a essa voz, a esse chamado de Deus. Maravilha. Eu fiz o segundo católico aqui rapidinho agora para a gente fazer antes de finalizar. Para finalizar agora, padre, um papa. Bento XVI. Um personagem bíblico. Abraão. Um santo. São José Maria Escrivá. Uma música. Tem uma música que eu estou escutando muito esses dias. É uma música nova. Viver do Céu. De quem é? Laura Salvador Shalom. Um filme. Paixão de Cristo, Mel Gibson. Isso aí não tem como, né? Agora vai sair o 2, graças a Deus. Um lugar que o senhor conheceu e marcou a sua vida. João Pessoa. João Pessoa. Realmente marcou, né? E um lugar que gostaria de conhecer. Qualquer local do mundo. Arnes. Ars? Ninguém nunca tinha dito aqui Ars ainda. Geralmente falam muito Lisieux, né? Aí eu prometo que vou levar pra lá todo mundo, mas a gente vai, porque Lisieux é um local que eu acho que todo mundo deveria conhecer. São 2 locais pra mim, Lisieux e Lourdes. Você já conhece? Não conheci a Europa. Não conheci, tá vendo? Já peguei o gancho, agora a gente vai conhecer. Vamos marcar junto, uma peregrinação pra lá. Padre, muito obrigado por senhor fazer presente aqui. Antes de finalizar, deixa a rede social do senhor, perfil do Instagram. Pronto. Pode acompanhar lá, padre, né, padre completo, .marcelo.monte. Padre.marcelo.monte. A palavra, qual vai ser, que a gente nem falou. Pra quem assistiu o episódio até o final, qual vai ser? Rapaz, e agora? A gente fez um episódio realmente catequético aqui. A gente puxou de imagens, vocação, Santa Missa, absolutamente tudo. Então escreva aí, catequese, porque aqui o episódio, de fato, foi uma catequese absoluta aqui. Então, se você assistiu o episódio até aqui, comenta catequese e siga o padre aí nas redes sociais. Padre, volte sempre que o senhor quiser aqui. O podcast é de portas abertas aqui para receber o senhor sempre que o senhor tiver disponibilidade para a gente fazer mais um episódio sobre o catecismo, sobre Sagrada Escritura, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é sempre uma alegria falar daquilo que enche meu coração de alegria, que é Deus, né? As coisas da igreja, da fé. Eu nunca me canso de falar. Então, eu acho que esse apostolado ele é extremamente necessário. Esses espaços são necessários para a gente falar daquilo que nos alegra, que é o fundamento, o sentido da nossa vida. Então, que Deus abençoe também o apostolado de vocês. Amém. Queria que o senhor deixasse uma bênção final aí Verdade, a bênção. Pessoal que está em casa. Então, peçamos pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, aquela que amou perfeitamente a Deus, né, e que essa bênção, né, ela nos ensine também a amar a Deus perfeitamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Nossa Senhora te proteja e te guarde sempre. Amém. Guga, mais uma vez juntos. Vamos junto. Episódio fantástico, né? Esse tem que viralizar, viu? Pessoal, esse foi o Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. Até semana que vem. Deus abençoe.